época, julgara que a morte ceifara a vida de seu pupilo do coração, arrimo de sua alma. Como seria sua vida dali em diante? O único filho, esperança de sua vida, havia-lhe abandonado. O desespero intentou tomar conta de seu espírito, e ela entregara-se à angústia, que destruía suas últimas reservas de energia. A morte física coloca o homem cara a cara com a realidade da vida. Diante da morte dos seus e da possibilidade concreta de morrer, todos são levados a refletir acerca do valor da vida. No estágio em que se encontra a humanidade é ainda necessário o sentido dualista da vida. Morte e vida são etapas necessárias ao aprendizado e ao despertamento do amor que vibra em tudo. A Ana, como mãe, desejou naquele instante a própria morte em troca da vida do filho. Mas restava ainda uma esperança, a qual se agarrou com toda a força de que era capaz. Quem sabe, o profeta. Não havia mais tempo, entretanto. As exigências da lei determinavam que o corpo fosse sepultado, pois já passara a hora prescrita pelas determinações de Moisés. Era o ocaso de uma vida. O fim da esperança. Mas e o profeta de Deus, o homem da Galileia? Embora a dor da perda, orava intimamente quando o corpo da criança foi levado pelas ruas de Naim. Os curiosos seguiam o féretro, pois não encontravam nada mais interessante a fazer. Do outro lado, outra multidão. Vinham acompanhando um homem que diziam ser o representante de Deus, o Messias tão aguardado pelo povo hebreu. A esperança reacende-se no peito de mãe. Orava mais intensamente, tentando a todo custo banir o desespero de sua alma sofrida. Quando ele se aproximou era tarde. Era na verdade a tarde da alma dos homens. Ele parou. E, olhando as faces marcadas daquela mulher, percebeu, nas profundezas de sua alma, o sofrimento de toda a humanidade, vítima da ignorância das leis da vida. Mirou então o corpo rijo, que era conduzido pelas mãos do povo, e viu ali que o espírito imortal ainda não abandonara a sua roupagem de carne. A criança ainda vivia. Estava apenas em estado sonambúlico, quando o espírito, afastado do corpo, porém a ele ainda ligado, reduz as funções orgânicas ao mínimo. Mas tão fato aquele povo não podia compreender ainda. Era um povo jovem. Espíritos inexperientes. Ele orou. Com o tempo haveriam de compreender as leis da vida. Por ora, diante do sofrimento e da dor, não adiantaria explicações. O cérebro nubla-se diante do desespero. É preciso agir, e agir com sabedoria espiritual. Envolvendo o corpo da criança com os eflúvios sagrados do seu amor, chamou o espírito de volta, que logo se apossou do físico. Demonstrando o poder do amor, trouxe a criança rediviva aos braços de sua mãe. Era a vitória da vida, na presença do amor. Parte 3. Outros personagens. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soubesse que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava aí, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, porque proferiste assim blasfêmias. A cura do paralítico. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito, e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. Ele se levantou e,
tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Marcos 2, 1-12. A Galiléia era uma região de rara beleza. Ali ficaram escritas, nas páginas do tempo, as mais belas lições do Evangelho, imortalizadas nas montanhas e vales, nas areias do mar de Tiberíades ou nas folhas de suas árvores, a cantata de amor dedilhada pelo Mestre na harpa sensível de sua alma ainda ressoa na atualidade. Em Cafarnaum, a cidadezinha que viu nascer muitos dos ensinamentos de Jesus, morava também Simão Bar-Jonas. O frescor das planícies e os ventos benfazejos de Genezaré atraíram para a região a atenção de reis e governantes ao longo da história, que para lá se dirigiam em férias. De extensão pouco maior que a Baía da Guanabara, o Mar de Genezaré, também conhecido como Tiberíades ou Mar da Galileia, era de um raro esplendor. Talvez, por isso, lembrasse a Jesus as profundezas da alma humana, que ele amava integralmente. Subindo num monte próximo, o rabi olhava a região ao redor com a alma nostálgica. Ao longe, as moradas de pescadores e de homens simples, cujas almas robustas estavam prestes a ser transformadas para sempre em cartas vivas do sublime amor. O meigo rabi desceu o monte em direção à casa de Simão. Mesmo ainda distante, pôde observar a multidão que se acotovelava junto à morada do pescador de almas. Aquela época, as casas eram construídas de forma particular. Jardins embelezavam até mesmo a mais simples morada dos homens. Os aposentos eram distribuídos na periferia, enquanto a área central das residências era dedicada ao lazer, como se fosse uma sala de visitas. A comeira era feita com claraboias, de tal forma que pudessem ser abertas e assim dar entrada ao ar que provinha do mar, refrescando todo o ambiente. Normalmente se encontrava no fundo das casas uma escada improvisada, através da qual se pudesse chegar às claraboias. A casa de Simão não era diferente. Também não era diferente dos demais homens o comportamento do filho de Jonas. Havendo convidado o mestre para pousar em sua vivenda, Simão também se incumbiu da tarefa de divulgar por todos os arredores de Cafarnaum que o receberia naquela tarde a visita especial. Afinal, todos precisavam saber que ele era amigo íntimo de Jesus. Os conhecidos e vizinhos deveriam ter notícia de que Simão usufruía da presença do Mestre, de tal forma que sua casa e sua pessoa fariam parte dos comentários de todos os habitantes dos derredores. Mas não somente os amigos tiveram atenção despertada para a visita de Jesus à casa de Simão. Escribas e fariseus, representantes do sumo sacerdote, igualmente acorriam ali, na esperança de poder tentar Jesus e colocar fim publicamente ao trabalho do Mestre, que tanto os incomodava. Além deles, a notícia da visita de Jesus atingira a multidão de aflitos e desesperados, ávidos de benefícios imediatos. Este era o quadro que se esboçava naquela tarde, quando Jesus se dirigia à casa de Simão, também chamado Pedro. A multidão se acotovelava à porta de entrada da pequena casa, enquanto Pedro, do lado de dentro, era alvo de perguntas, olhares e observações das pessoas presentes. De certo modo, ele se sentia o segundo homem mais importante naquela tarde, já que era o anfitrião e amigo pessoal de Jesus, o mestre dos desvalidos. Sabendo o que o aguardava nas horas que se seguiriam, Jesus cobriu a cabeça com o manto que lhe fora oferecido por Maria, sua mãe. Disfarçava sua aparência e seu olhar, a fim de que pudesse chegar à casa de Simão. A caminho decidiu entrar pelos fundos, pois chamaria menos atenção naquele momento. Dentro de casa, a multidão já se encontrava impaciente, aguardando a presença daquele que representava a solução para seus mais diversos problemas. Cobravam de Pedro, constrangendo-o. O apóstolo tentava acalmar os ânimos, pois sua experiência dava-lhe convicção de que Jesus não faltaria ao compromisso, embora não havia sido combinada a presença de tanta gente, como ocorria ali. Todavia,
Pedro sabia do amor de Jesus, e, afinal, ainda que a seu modo, o próprio apóstolo estava contribuindo com a divulgação da mensagem da Boa Nova. Num gesto muito humano, Pedro somava-se à multidão, procurando beneficiar-se da amizade e da visita do Mestre. Ele conseguira chamar a atenção de muita gente para si e para o fato de que era amigo pessoal de Jesus de Nazaré. Disfarçando seu olhar inigualável e inconfundível, Jesus caminha despercebido para os fundos da casa de Pedro I, por lá, adentro ao recinto. Quando ainda estavam todos dominados pela euforia das conversas e comentários, o homem da Galiléia, de Nazaré e de todos os lugares caminha até a sala e lentamente retira o manto de sobre a cabeça. Se na aparência Jesus se confundia com os homens mais simples do povo, isso não ocorria com seu olhar. Ao fitar a multidão, que conversava em voz alta e tom elevado, um a um que cruzava os olhos com o olhar de Jesus e aos poucos se acalmando. O burburinho cessava progressivamente, e, antes mesmo que se estabelecesse o silêncio completo, ouviu-se na casa de Simão a voz magnética e distinta do Mestre Nazareno. A paz seja convosco. A bênção que costumeiramente Jesus pronunciava, do hebraico shalom, magnetizava a multidão, que imediatamente se calou. O olhar de todos se voltava agora para Jesus, enquanto Simão passava para o segundo plano. Mãos estendidas, olhar profundo e devastador, ele falava para a alma. Baixou com vagar seus braços, à medida que caminhava, e, a passos lentos, pôs-se a falar, logo abaixo da claraboia, vim trazer-vos o reino do meu Pai. E a minha palavra é revestida de autoridade, pois que esse reino que anuncio aos vossos corações é a extensão da minha própria vida. Trago-vos a boa nova, a notícia de um reino que já foi inaugurado, embora muitos não o tenham percebido. Esse reino de Deus será a esperança para os famintos e sedentos de justiça e misericórdia. Nele, os anseios da alma humana serão plenamente satisfeitos, já que todos anelam pela felicidade. Porém, as bases e a política desse reino novo não se assemelham às políticas humanas. Eis que vos trago algo que ultrapassa o atual pensamento da humanidade. Trago-vos a política divina do amai-vos uns aos outros. A força desse reino está no coração, na capacidade de amar, de doar-se, transformando-se cada um de vós na mensagem e vive no próprio mensageiro da felicidade. A multidão estava admirada com a força moral da qual se revestiam as palavras de Jesus. Estavam habituados a ouvir os longos discursos nas sinagogas, que mais serviam para aumentar o orgulho dos fariseus. Mas ali estava quem era superior a toda a encenação farisaica. Jesus falava com convicção e ao mesmo tempo com profundidade. Ele sabia tocar a alma humana com palavras fáceis de serem compreendidas. Desprovido da complexidade do vocabulário aprendido na educação mundana e que não atingia o objetivo, Jesus falava ao coração. E, porque vivia tudo o que pregava, havia em sua mensagem uma força moral irresistível. Escribas e fariseus, incomodados, ameaçavam deixar o ambiente, pois sentiram que não havia como enfrentar o homem chamado Jesus. Quase desistiram de ali permanecer, quando a situação modificou-se bruscamente. Ouviu-se um barulho repentino, um burburinho na multidão, que até então estava como que estagnada diante da mensagem do Cristo. É que, do lado de fora, alguns homens tentavam abrir passagem para conduzir a Jesus um paralítico, enfermo do corpo e da alma. No entanto, a resistência era maior do que esperavam. Jesus, conhecendo a dor do homem que estava sendo conduzido no leito, aumentou a voz, continuando a falar ao povo. Não se deixou interromper, embora o seu psiquismo já houvesse captado o pedido mudo de socorro que partia daquele homem. Devido à resistência oferecida pela multidão, que se acotovelava na entrada da casa de Pedro, os condutores do homem paralisado decidiram buscar outro caminho. Foram pelos fundos da casa. Lá encontraram a escada, que conduzia à claraboia,
e arquitetaram um plano para levar o infeliz homem à presença de Jesus. Amarraram o pobre ser em sua maca e, com algumas cordas, o elevaram até a claraboia da casa de Simão. Jesus ainda se dirigia ao povo, entretanto, como sabia o que se passava no exterior da casa, deu 2 passos para trás e, sem que sequer notasse seu gesto, liberou o local que ficava logo abaixo da claraboia. O seguir, todos presenciaram algo incomum. Um homem era içado da claraboia lentamente. O olhar dos presentes desviou-se até o paralítico, que estava então amarrado a seu leito e descia pouco a pouco em direção a Jesus. Ao ser depositado no chão, aos pés do mestre, todos se calaram de imediato, já que a intromissão tão incomum havia despertado os ânimos. Escribas e fariseus em seu canto cochicharam. Queremos ver agora como ele poderá mostrar a força de seu tão falado reino. Não dizem que ele cura? Ironizou outro. Conhecemos este miserável e sabemos que sua doença é incurável. Vejamos como o rabi se sairá então. O homem, deitado e ainda preso à padiola que lhe servira de elevador, trazia os membros endurecidos, rijos já havia muitos anos. Ainda podia falar, todavia. Foi então que todos ouviram a sua voz, gutural, rasgando-lhe a garganta e, diante do esforço, fazendo com que sua fisionomia se transformasse numa máscara de rara feiura. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O mestre, parado, mirava o homem paralítico e sondava-lhe o coração, bem como os corações dos demais, que permaneciam à espreita do desfecho daquelas cenas. Conhecia profundamente a alma dos homens e os seus pensamentos. Que queres que eu faça? Indagou Jesus. Que eu seja curado, Senhor, rasgava a voz daquele infeliz. Os fariseus acreditavam que ali se encerraria o ministério de Jesus. Pensavam que o mestre não tinha saída para a situação. Diante da multidão era colocado à prova o poder de Jesus e a veracidade de suas palavras. Após breve diálogo com o homem, Jesus pronuncia, em nome do amor e do reino de meu Pai, eu te digo, levanta-te e anda. Mas, Senhor, balbuciou o enfermo, em sua incredulidade. Sou paralítico, e todos aqui me conhecem desde a mocidade. Eu não posso andar. Fixando o olhar nos olhos do paralítico, o mestre irradiava intenso magnetismo espiritual, em nome do reino de amor e de meu Pai, que me enviou. Eu te digo, agora, levanta-te, toma a tua cama e vai. Fariseus e escribas murmuravam, questionando a autoridade de Jesus, e a multidão aguardava os resultados visíveis de seu poder. O paralítico não conseguia desviar seus olhos do olhar de Jesus. Parecia que naquele momento o céu encontrara a terra, e desse olhar cruzado fluíam energias e uma intensidade de amor tal que nada no mundo lhe poderia opor resistência ou sequer nublar. Levanta-te, tornou a ordenar Jesus, com voz firme. Em princípio um leve tremor passou pelos membros enrijecidos do enfermo de Cafarnaum. As mãos, paralisadas há décadas, começaram a se movimentar, enquanto jatos poderosos de fluidos extravasavam dos olhos do mestre. Ao verem o que ocorria, os fariseus e a população ali reunida começaram a falar, todos ao mesmo tempo, assustados, sem compreender a autoridade moral do rabi. Cada membro enrijecido daquele homem parecia ganhar vida repentinamente, e, enquanto isso, seus olhos não conseguiam se furtar ao olhar penetrante do Nazareno. Para o espanto e a comoção geral, o antigo paralítico vai aos poucos se erguendo. Após se curvar levemente diante do mestre, já inteiramente de pé, toma o próprio leito e abre o caminho entre o povo, estupefato. Jesus o acompanhava com os olhos, e as pessoas ali presentes, mal haviam presenciado o fenômeno tão surpreendente. Cada uma com seus males procurava agora se achegar ao rabi da Galileia, a fim de se beneficiar individualmente de alguma maneira. Jesus passou o resto da tarde curando, falando do reino. Do lado de fora,
Pedro fazia questão de informar a cada um que saía de sua casa com a bênção de Jesus. Ele é meu amigo. Eu sou um de seus apóstolos. Humano como todos os demais, Simão Bar-Jonas igualmente projetava em Jesus seus anseios particulares. No seu caso, queria parecer a sombra do Nazareno. Desejava se destacar ao lado de Jesus. Ele era apenas humano. O mestre sabia compreendê-lo e permanecia amando-o profundamente. Em sua serenidade, Jesus conhecia certas experiências reservadas àquele Filho de Deus, que, a seu tempo, aprenderia a lição da simplicidade. Escribas e fariseus saíram furiosos do ambiente doméstico, sem se conformar com os fenômenos que presenciaram. Aliás, o fenômeno pura e simplesmente não convence nem converte. Ele apenas alicerça a fé daquele que creu, sem nada a ver. Para o incrédulo, o fenômeno permanece incompreensível. Jesus curava as dores do povo enquanto ministrava o ensino moral. Mais tarde, quando Pedro notou uma gota de suor descendo a face de Jesus, despediu o povo, que não se fartava de receber os benefícios irradiados da doce presença do Mestre. Jesus então convidou Simão Pedro para uma caminhada à beira do lago. Os ventos do mar da Galileia alvoroçaram os cabelos de Jesus, que lhe caíam sobre os ombros. Naquela noite que se precipitava sobre a cidade de Cafarnaum, Jesus chorou. Uma lágrima discreta substituiu o suor de minutos atrás. Pedro, abraçando seu mestre, argumentou: "Por que choras, Senhor? Eu mesmo vi os benefícios que distribuíste entre os homens. Eu vi pessoalmente o paralítico andar após o concurso do teu amor. Choro por ele, Pedro", sentenciou Jesus. "Não entendo, Senhor. Não compreendeis ainda a natureza do meu reino de amor." A multidão também não conseguiu entender a minha mensagem. "Aquele homem curado de paralisia", prosseguiu o mestre, "desce agora para o encontro com a prostituição, tentando, de acordo com seu entendimento, compensar os anos de reclusão benéfica e educativa proporcionada pela enfermidade. Mas, Senhor", tornou a falar Pedro, "e quanto àquela mulher, que curaste logo depois? Não estará ela porventura feliz agora? Não, Pedro, ela também não compreendeu a mensagem do meu reino. Desce neste exato momento a planície e planeja se vingar dos familiares que a rejeitaram durante os anos de dissabor. Mas, Senhor, choro por eles, Simão, e por você também." Jesus deteve os passos próximo a uma pedra. Recostou-se nela e mirava as primeiras estrelas nos céus. Pedro resolveu respeitar o silêncio que se fazia, admirando também o firmamento. Foi Jesus quem quebrou o silêncio, falando enquanto apontava as estrelas distantes: "O meu reino, Pedro, é tão vasto como as estrelas dos céus. Hoje presenciaste o fenômeno e não compreendeste. Mas virá a hora em que deverei retornar às estrelas e os deixarei na terra, representando-me entre os homens. Senhor, quando eu for", falava Jesus, enquanto, agora, o apóstolo é quem chorava, "enviarei um Consolador para ficar convosco eternamente. Só então, quando ele vier, é que entendereis o significado verdadeiro de meus atos e de minhas palavras." Pondo-se a caminhar novamente, o mestre de Nazaré, da Galileia e todos os recantos da terra retornou para a casa de Pedro, deixando a marca de seus pés sulcada nas areias do mar de Tiberíades. As águas em breve apagariam aquelas pegadas, contudo, o tempo não conseguiu apagar a grandeza do seu amor. Todas as guerras dos homens e todas as atitudes inglórias da humanidade não conseguiram apagar a grandeza do amai-vos uns aos outros. O centurião de Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: "É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga."
Então Jesus foi com eles. Estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ao meu servo digo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Voltando para casa os que foram enviados, acharam curado o servo. Lucas 7:2-10. Os dias áridos haviam chegado cedo para aquele jovem. Ainda nos mais tenros anos da mocidade, seu pai fora atingido por uma das pragas que assolavam a população urbana, tornando a vida nas cidades algo ainda mais desafiador. Chefe de família, o patriarca procurara em Roma o trabalho que provia o sustento à mulher e aos 2 filhos que muito amava. Não mais se esqueceria da imagem dos cavalos chegando à região campesina e da euforia por pensar que era o pai que retornava a casa, após aqueles meses de labuta. Qual tristeza se apoderou das expressões juvenis ao deparar, pela primeira vez, com o corpo moribundo, ausente de vida. Lágrimas desceram-lhe a face, e, desde tal instante, ainda que doloroso, pudera-se notar a firmeza do espírito experimentado nas conquistas do ser. Diante das reações amargas da mãe, envolvida na incompreensão e insensatez que o episódio fulminante fazia arder em sua alma, o jovem imediatamente impusera-se como líder familiar. Aos 13 anos já se fazia conhecer pela responsabilidade e pela consideração dos comerciantes que viajavam pela região. A vida daqueles que pretendem seguir o caminho da retidão jamais é isenta de experiências dolorosas, que deixam profundas cicatrizes na alma. Esperada a vida a oportunidade de desenvolver valores de caráter a toda prova, sem as lágrimas e o suor que ainda marcam o aprendizado no planeta Terra, é como esperar a colheita sem arar a lavoura. Jesus, o divino orientador dos destinos humanos, imortalizou a dor como caminho de elevação humana, ao estampar no Gólgota a imagem do sofrimento como ponte de ascensão ao alto. É na trajetória de redenção, entretanto, que o prêmio do Senhor traz o sopro salutar que bafeja a morada dos homens. E através da fé e na busca incessante pela espiritualização cotidiana que o homem encontra o unguento para suas feridas e o remédio que cicatriza as suas feridas e cura suas dores. À medida que a idade avançava, o jovem viu o sustento da mãe e do irmão tornar-se mais difícil, pois a seca afetava os rios, e a colheita comprometia-se ano a ano. Além disso, questões de segurança o levaram a preocupar-se com os destinos de sua família, naqueles rincões já parcialmente abandonados pelas famílias amigas. É assim que o jovem decide entregar o destino mais uma vez às asas da prece, pedindo compreensão para conduzir da melhor maneira a situação da família, em especial a da mãe e suas questões de saúde mental, que já lhe davam certo trabalho. Deitando-se em silêncio, na noite estrelada e povoada dos sons próprios da paisagem bucólica que o cercava, adormece aquele filho muito especial, já tendo experimentado a relação com a imortalidade, vê afastar-se, diante de si, o véu que separa as realidades transitória e eterna, recebendo o amparo que jamais abandona no desabrigo os filhos do Todo-Poderoso. Pela manhã, com o jeito resoluto que o caracterizaria pelo restante da existência, prepara a mudança. Rômulo aguardava, e, naquele momento, podia antever as duras provas que o esperavam. Não via outra solução, no entanto. Iria para a cidade, seguindo o destino do pai, quem diria? Deixando a mãe aos cuidados do irmão mais novo, que a essa altura já contava 15 anos de idade. Sob os protestos da mãe, deixou para trás aqueles que mais amava, em nome do amor que sentia.
A vida de quem está em processo de mudança exige coragem e determinação. Para transformar uma realidade, é necessária certa cota de energia, que somente é obtida com a dedicação incansável que os novos projetos demandam. Não se constrói nada sem trabalho, e as aquisições do ser exigem planejamento e força de vontade. Ao empreender a mudança nos aspectos exteriores da vida, é necessário sondar as razões que movem a consciência. Determinar-se à mudança íntima e amadurecimento, em lugar de fuga ou repetição dos antigos afazeres, pode ser uma boa medida. Os dias da soldadesca imperial eram de trabalho duro, de sol a sol. Recrutado pouco tempo após a chegada a Roma, dedicava-se com esmero ao treinamento e esperava com ansiedade o soldo, encerrado o período de trabalho, a fim de que pudesse proporcionar ao irmão e à mãe os cuidados mínimos necessários à sobrevivência. Da lavoura para o lidar com as ferramentas de batalha, seu caminho foi percorrido com naturalidade, confiante de que, ao menos até aquele momento, não seria necessário enfrentar as lutas sangrentas, que, em seus dias, tinham sofrido interrupção abençoada. Após séculos de conquistas e investidas, o Império conhecia anos de relativa tranquilidade até mesmo em suas fronteiras. Sem dar-se conta do instante iluminado que vivenciavam, as elites enumeravam contingências políticas e econômicas para interpretar aquele momento, utilizando a soberania de Roma como grande argumento para explicar o período, que ficaria conhecido como a Pax Romana. É interessante notar a capacidade humana de ater-se a detalhes periféricos na análise das experiências. Muitas vezes escapa ao indivíduo a origem real de suas inquietações. Longe de imaginar o que ocorria na porção oriental do Império, os homens não levantavam suspeita quanto à presença do Rabi, que, aqueles dias, ainda adolescente, preparava seu ministério pelas terras da Judéia. Eram os ventos benfazejos de Nazaré, que abençoavam toda a humanidade. Naqueles dias, o mundo pôde experimentar um período de pacificação nunca antes visto, e jamais repetido traço, que intriga até os dias atuais o estudioso da trajetória humana. Deus sabe prover o ser humano daquilo de que necessita para enfrentar as provas e os desafios peculiares da existência. O servidor atento e dedicado sabe, por sua vez, captar os desígnios da providência e usufruir a vida de acordo com o que ela lhe permite, sem hesitar em vivenciar a misericórdia e a prosperidade que Deus pode proporcionar. Consciente de seus deveres e de que há uma finalidade em cada coisa, o homem sábio pode enfrentar as batalhas do ser munido dos recursos que a vida lhe dispensou. É assim que o jovem, amadurecido pelos anos de trabalho árduo, fez-se notar na inteligência e nos dons da ética e da hombridade. Chamado a colaborar no planejamento e nas funções mais estratégicas do comando das tropas, soube surpreender seus superiores hierárquicos com os resultados de suas indicações. Logo chamou a atenção de certos oficiais e, antes do que poderia supor, via-se novamente diante de uma encruzilhada. Já acompanhado da mãe e do irmão, na cidade, deveria deixá-los mais uma vez, para abraçar a promoção que o levaria a comandar tropas nas terras distantes de Judá. Companheiro fiel e grato, recebe do irmão o encorajamento oportuno e parte uma vez mais, levando na bagagem a saudade dos seus e o desejo de, quem sabe, encontrar o aconchego no coração de uma dama que o pudesse receber. Ao longo de tantos anos dedicados ao trabalho, esquecera-se dos apelos de sua própria alma juvenil em nome do cuidado dispensado aos familiares e das suas atribuições no Império dos Césares. Longa viagem o separava daqueles que amava. Após um ano de labuta em terras estrangeiras, sentiu o desejo de retornar. Sua mãe, falecida ainda em seus primeiros meses de cavalgada, não tinha podido rever. Como esperava poder encontrá-la novamente, recuperada da doença que a consumira lentamente. Nas noites frias, sob as tendas áridas da paisagem montanhosa, era nela que pensava, lembrando igualmente do pai, de quem tinha tênue memória e que o inspirava nos desafios mais árduos.
Foi então que conheceu jovem mulher e firmou residência nas terras de Judá. Anos se passaram, e o então centurião romano via a casa encher-se de alegria no sorriso dos filhos, que agora o faziam sentir-se realizado, em companhia da amada. Com responsabilidades de escola, o fiel soldado romano transformara-se em chefe de legiões, que comandava buscando realçar a consciência de que estavam em terras ocupadas. Sua mulher, discriminada pela união com um invasor romano, sabia padecer com as críticas até mesmo dos familiares, que não a compreendiam, em nome do amor pelo marido que admirava. Foi assim que os dois abraçaram-se um ao outro e juntos abraçaram a fé comum ao povo judeu. Ele, já distante da visão de Roma, encontrou em Jeová, o Deus hebraico, a expressão de seu amor por Deus. Junto com a esposa, surpreendeu a comunidade ao erguer, às suas expensas e com a mão de obra de muitos de seus soldados, que o tinham em alta conta, uma sinagoga como presente aos judeus de Cafarnaum. Conquistara, com o gesto de sua generosidade, não só o respeito, mas a convivência social mais pacífica com os nativos, cujas terras, afinal, estavam ocupadas pelo poderio dos Césares. Fez-se respeitado pela autoridade moral. É assim que, ao adoecer um de seus servos mais chegados, companheiro desde os dias da distante Roma, aflige-se ao vislumbrar, a semelhança do que ocorrera com seu pai, sua mãe e, a essa altura, também com o irmão mais novo, a partida de um coração querido. Senhor, interpela outro de seus soldados. Há um profeta a rondar as margens do Tiberíades. Ele tem feito prodígios, curado os coxos e devolvido a visão aos cegos. Quem é esse homem? Diga-me sem demora. Não sei, Senhor. É apenas notícia que está sendo comentada nas redondezas. A inquietação tomou conta daquela alma. Não podia abandonar o companheiro com a sombra da morte a seus pés. Ao mesmo tempo, via naquele profeta a única esperança para afastá-la das portas de sua casa. E o homem entregou-se à oração uma vez mais. Com vistas a compreender melhor o que lhe ocorria e obter a orientação segura, repetiu o gesto de pedir orientação ao divino, que o tinha levado até ali. Decide, então, destacar homens para ir em busca do misterioso profeta e fazer chegar a ele o pedido de misericórdia. Sem haver ainda encontrado o mestre, aquele homem tinha dificuldades em reconhecer a si próprio. Sua mente estava totalmente voltada para o contato com o profeta anunciado. De repente, cenas de um homem de cabelos longos, entre tons de dourado e castanho, tomavam-lhe o sono, de costas. Esse homem parecia saber de sua presença e, ainda assim, permanecia impassível, guardando certa distância, ainda que em sonho. Caminhava e caminhava em direção ao mestre e, por motivos que ignorava, não conseguia dele se aproximar. Despertou inebriado com as imagens que povoavam sua mente e deu novas ordens a seus soldados. Diga-lhe que não venha mais, pois não sou digno de receber em minha casa tão grande senhor. Não é o general que vai à casa do centurião, mas o contrário. Mande a ele meus enviados. Da mesma forma como tenho meus comandados, sei que ele tem os dele, e pode curar sem que seja necessário desviar-se de seus caminhos. É o poder da fé, a grande desconhecida que sempre moveu as grandes almas, na certeza que os destinos humanos não estão ao desabrigo da paternidade divina. Familiarizado com os dons da mediunidade, via rasgar-se o véu que separa os mundos ainda outra vez, mantendo a confiança nos emissários invisíveis de Jesus para promover a cura de seu servo. Seus comandados, intrigados com as ordens de seu senhor, obedeceram-lhe duvidosos de sua atitude inusitada. Para surpresa deles, ao encontrarem Jesus, este vira-se para a multidão e declara: nem em Israel encontrei tamanha fé. A história do centurião representa a alma que crê e a certeza de que a verdade divina toca corações distantes para sua obra. Nem sempre são os primeiros a serem chamados que se fazem escolhidos e,
Mesmo em meio àqueles que recebem o maior investimento e se pronunciam como representantes da fé divina, encontramos dúvida. A força daquele que soube encontrar nas experiências mais adversas da vida o combustível para a fé surpreende e derruba as pretensões de quem quer que se encontre em posição privilegiada, ao lado do Mestre. O Messias veio para os seus, e os seus não o reconheceram. A passagem evangélica é a expressão de uma verdade que deve sempre nortear a fé daqueles que compartilham do banquete do Senhor, cientes de que Jesus, o divino pastor de almas, sabe cativar a cada um segundo seus domínios e aptidões. O caminho do Cristo é uma estrada plural, e mesmo nos lugares mais inusitados vamos encontrar alguém que, mesmo sem o saber, foi tocado pela doce vibração daquele que nos conduz os destinos. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, o publicano, apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade de meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Lucas 19, 1-10. Aqueles eram tempos difíceis. As dificuldades íntimas refletiam na sociedade daquela época as mesmas angústias e temores que hoje caracterizam as massas humanas. Conflitos sociais ou conflitos psicológicos geravam as mesmas insatisfações que hoje perseguem o homem moderno. Soava pelas planícies da Judéia a voz suave e melodiosa da mensagem do Mestre, convidando a todos para os tempos de renovação. Mas também naqueles tempos reinava o desespero em muitos corações e, como reflexo das imperfeições humanas, o desconforto que o preconceito velado ou ostensivo trazia. Publicanos e fariseus, cobradores de impostos do templo ou representantes de César eram considerados por muitos como representantes de classes que deveriam ser evitadas. Os publicanos, naturalmente, devido à sua história envolta nas brumas das realizações inferiores, despertavam o desprezo e a discriminação geral. A história de Zaqueu não era diferente da história dos dramas de muitos homens. Proveniente de um passado comprometido tanto com a lei divina quanto com a legislação humana, o publicano da história evangélica encontrava-se na encruzilhada da vida. Enriquecera-se ilicitamente com o comércio espúrio que realizava desde a mocidade. O matrimônio era campo de confronto constante, e a mulher demandava-lhe imensa cota de sacrifícios, a fim de corresponder-lhe às mais diversas expectativas. As exigências e obrigações sociais faziam-no desdobrar-se de tal maneira, consumindo-lhe a vitalidade orgânica, que ocasionaram seu envelhecimento precoce. Por certo que a família refletia suas próprias angústias íntimas, e, assim, o desequilíbrio era marca sempre presente em sua vida doméstica. Intimamente, desejava mudar, mas era preciso que algo ou alguma força externa pudesse impulsioná-lo rumo à renovação tão necessária. Naquela tarde, tudo contribuiria para que o publicano encontrasse o caminho da renovação. Uma multidão acompanhava um certo homem, alguém que se dizia Rabi. Era um homem diferente. Não apenas falava a respeito de um certo reino, mas vivia em sua vida, exemplificando nas experiências aquilo que era objeto de suas pregações. De longe, Zaqueu, o publicano, resolveu observar mais detidamente.
de estatura menor que a maioria de seus contemporâneos, recorreu ao extremo recurso a fim de poder, pelo menos, ver aquele que se apresentava como o Filho de Deus. Desejava algo em seu íntimo, mas não saberia precisar exatamente o que queria. Subiu num sicomoro, árvore cuja presença era habitual naqueles sítios. De lá, poderia observar a presença daquele cujo amor e cujos feitos ganhavam repercussão por toda a Judéia e Samaria. O rabi andava no meio da multidão de almas desgarradas e esfaimadas. Seus caminhos não passavam pelos mesmos caminhos dos reis e soberanos terrestres. Preferia as estradas da vida onde mais se faziam necessárias as suas palavras e os seus exemplos de compaixão, sabedoria e amor. Assim é que usualmente se encontrava acompanhado das prostitutas e daquela gente considerada de má vida. Dos leprosos da alma aos sedentos de justiça, dos injustiçados e oprimidos aos infelizes da terra, além de certos personagens conhecidos como antigos perseguidores do povo, essas eram as companhias do peregrino nazareno. Como hoje, o preconceito exercia intenso domínio nos corações humanos despreparados para a realidade da vida eterna. O mestre deteve-se ante o sicômoro, cujos galhos sustentavam o corpo de Zaqueu, o publicano. Fixou longamente os olhos do homem infeliz e desejoso de renovação. Olhos nos olhos, o médico das almas penetrou profundamente naquela alma desgarrada do redil e então pronunciou as seguintes palavras. Zaqueu, chamou o mestre. Hoje convém que eu esteja contigo em tua casa. Ante a oferta do mestre de todos os mestres, Zaqueu não poderia titubear. Para todo homem, em algum momento, chega a hora da transformação. Surge na ampulheta do tempo a hora exata do encontro com a vida. Assim, para Zaqueu, também resplandecia o raiar de um novo dia. A estrela polar do Evangelho, Jesus, brilhava intensamente em sua vida, no céu de seu destino. Os seguidores do Nazareno observavam a atitude do mestre com espanto, e também eles a recriminaram, pois não compreendiam que ele, o médico divino, viera exatamente para aqueles que mais necessitavam. De médico só precisa quem se encontra enfermo, aquele que se sente sádio não necessita lançar mão dos recursos sejam da medicina terrestre como da espiritual. Mas quem poderá saber o que vai no coração humano? Mesmo aqueles que se dizem apologistas da verdade ainda têm muito a aprender e muito ainda a reaprender no campo da vida universal. Jesus deixou-se conduzir pelo impulso do amor ágape. As dificuldades humanas levam os indivíduos a desenvolver a incompreensão, a intolerância e as demais características antagônicas à virtude, as quais imperam nos corações ainda distantes do bem e do amor. Jesus dirigiu-se à casa de Zaqueu como se dirige à casa mental de cada ser, assim que se apresente a necessidade de renovação interior. É preciso aguardar o momento certo em que o espírito amadureça para a vida, e há que se desenvolver sensibilidade para perceber tal ocasião. Da mesma forma como os publicanos inspiravam preconceito naqueles de sua época, também hoje o preconceito ainda domina os corações humanos. Contudo, Jesus e os espíritos superiores não se submetem às convenções humanas. Se algo ou alguma situação não se sintoniza conosco ou com nossos conceitos da verdade, é bom que possamos nos observar mais detidamente. As coisas espirituais estão acima das questões humanas. O preconceito é filho do orgulho e irmão do egoísmo. Todo tipo de preconceito deve ser combatido com o exercício do amor incondicional. Os zaqueus modernos são chamados a abrir as portas de seus corações para o encontro com a eternidade. Os preconceituosos são igualmente chamados para o encontro consigo mesmos. São chamados a estudar suas vidas, analisando-as de acordo com a ótica espiritual. Considerem-se como realmente o são, imperfeitos e ainda em fase de evolução. Todos estão no caminho do aprendizado e por isso não há lugar para preconceitos em nossas vidas. A lição do Evangelho é de pura fraternidade. A mensagem é de caridade e de amor. Zaqueu e Bezerra de Menezes.
A tarde esvaía-se nas nuvens que se acumulavam no mais alto. A paisagem bucólica da Galileia lembrava o passado, quando aquele povo atingira o apogeu, no auge da glória. Contudo, era um povo sofrido e aflito que reclamava urgentemente as bênçãos do Consolador. Ele era a palavra, o Verbo feito carne. Sua foi a voz ouvida naquele recanto obscuro de uma nação decadente, sob o jugo férreo de Roma. O Rabi caminhava envolvido pela multidão ávida de resultados imediatos. Todos desejavam de alguma forma obter alguma coisa das mãos milagrosas do Mestre. Todos almejavam alguma espécie de lucro. Ao longe, os olhos sublimes de Jesus avistavam uma árvore bravia. Sobre os seus ramos escondia-se alguém. Ah! Os olhos de Jesus. Duas pérolas amendoadas incrustadas naquele corpo cujas dores refletiam as da humanidade. Ao entrar em contato com a suavidade daqueles olhos, a alma humana quedava-se extasiada, conquistada com tamanha iluminação que extravasava dele. Seus olhos vivos pareciam incrustados sob a franja e as madeixas que lhe caíam à face. Cabelos crespos, claros e ao mesmo tempo tingidos com as cores do sol. O sorriso largo e a face vincada com as marcas sofridas de sua trajetória milenar. O homem que se escondia entre as folhas da árvore silvestre era alguém que tentava a todo custo fazer-se perceber e conquistar a atenção do mestre nazareno. Zaqueu, o publicano, assim o chamavam seus compatriotas. Desde muito cedo, em sua vida pública, acostumara-se ao ganho fácil. Casado e pai de 6 filhos, conquistara a fama de homem rude de índole difícil. A mulher, arbitrária e irritadiça, inspirava-lhe a ilusão do desrespeito e da infelicidade conjugai. Ajuntara grande quantia de dinheiro no trato com as questões políticas e com o tratamento abusivo que destinava àqueles irmãos que estavam sob sua tutela. Ficara sabendo da presença do Rabi e por diversos meios se deixara abalar em suas convicções somente por ouvir as histórias que envolviam aquele homem lendário, o filho de Davi. Teria de chamar-lhe a atenção, desejava muito que o Rabi pudesse premiá-lo com um olhar ou, quem sabe, com um colóquio na intimidade do seu lar. Contudo, não encontrou outra forma de mostrar-se ao Rabi, senão subindo nos galhos do sicômoro, árvore comum naquelas plagas da Galileia. De estatura pouco avantajada, Zaqueu precisava subir na árvore a fim de se fazer notado. O divino enviado aproximava-se a passos lentos, porém, com o coração tão rápido que seu pensamento, expandido, captara a vontade daquele que desejava modificar-se interiormente. A alguns passos do sicômoro, o mestre se deteve e, para espanto de seus seguidores, dirigiu o olhar e as palavras para o homem que fora símbolo de infidelidade de negócios espúrio. Quando Zaqueu fixou o olhar nos olhos do mestre, sentiu como se a carne em torno de seus ossos fosse se diluir. Estremeceu e emocionou-se como nunca antes. Jesus sorriu de forma que somente ele percebesse. Zaqueu sentiu-se fraquejar e, arrebanhado por aquele olhar profundo e ao mesmo tempo meigo, foi para sempre conquistado por ele. Jesus esboçava algo entre os lábios. Zaqueu desenvolvia uma atividade frenética em sua mente. Jesus demonstrou saber de sua intimidade, do conteúdo de seus pensamentos. A multidão e os discípulos foram aos poucos se acalmando e observando o resultado daquele encontro. Era o encontro entre a luz e a escuridão, o sol da vida e a lama da terra. O Rabi da Galileia abre sua boca e expressa o desejo de, naquele dia, ir à casa de Zaqueu. O publicano esboça uma reação puramente emocional, justificando-se e propondo uma mudança radical em seu comportamento. Agora ele, Zaqueu, sabia com absoluta certeza que jamais seria o mesmo. Estava para sempre conquistado pela bondade e intensidade dos olhos de Jesus. O Rabi prossegue a sua caminhada, mas, assim que ele parte, o publicano, renovado e conquistado pelo olhar do mestre, grita para que todos o ouçam: Rabi. Jesus para ouvir a proposta de Zaqueu: sei que tenho retirado do povo tudo o que posso,
Tenho sido um mau administrador, e minha fortuna, eu a conquistei com as lágrimas alheias. De agora em diante, retribuirei a todos a quem causei constrangimento e devolverei tudo àqueles de quem tirei. Jesus sorri discretamente, sabendo que o tempo, os séculos aguardariam pacientemente a transformação das almas delinquentes em anjos de luz. Jesus, o Rabi da Galileia, saberia esperar até que aquela alma incrustada no carvão da carne acordasse para o futuro. Jesus sabia esperar. O mestre continuou seus passos seguros, investindo nos filhos do amanhã. Zaqueu desceu do sicomoro, renovado pela presença do mestre. O tempo passou, e os séculos fizeram o papel de cinzel do tempo, modificando o conteúdo íntimo daquela alma pequenina, transformando-a num gigante da fé. Zaqueu renasce e retorna ao palco do mundo. Um dia, uma multidão faminta, aflita e insegura procura o representante de Jesus. Após um dia estafante de trabalho, aquele homem já não encontrava forças para continuar atendendo aos convidados de Jesus. 19 séculos se passaram, e agora ele renasceu refletindo nos próprios olhos o olhar do Rabi. Olhos doces, pequeninos e da cor de mel, ele recebe uma mulher aflita. Zaqueu, renovado sob nova roupagem física, pergunta à mulher o que a angustia. Ela responde: Ah, meu senhor, não tenho sequer um centavo para comprar o pão para os meus filhos. Como então poderei comprar o remédio para o menino que desfalece em meus braços? Os olhos experientes relembram o sofrimento dos séculos. E, nas telas da memória, ele relembra a promessa feita a Jesus, de que devolveria ao antigo dono tudo aquilo que dele extorquira e se doaria por completo àqueles a quem prejudicara. Cansado, já com o peso dos sofrimentos sobre seus ombros, toca as próprias mãos. Ao perceber o único bem que lhe restava, o anel de médico, retira do dedo e o entrega à mulher, que, antes de partir, beija-lhe a mão de ancião. Reconhecendo naqueles olhos o reflexo do olhar de Jesus, agradece comovida: Obrigada, Dr. Bezerra de Menezes. Muito obrigada. Não agradeça, filha. Estou apenas devolvendo aquilo que lhe tirei. Jesus, sorrindo, permanece investindo na humanidade sem pressa, sabendo que o carvão mais negro se transformará um dia no diamante luminífero, a irradiar a luz do sol. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro, a rocha dos séculos. Então eles, deixando as redes, o seguiram. Marcos 1:14-18. A primeira coisa que André fez foi achar a seu irmão Simão, e dizer-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. João 1:41-42. Era um simples pescador. Às margens do Tiberíades o barco parecia sussurrar ante o vendaval que se aproximava, assinalando a tempestade. Os peixes começavam a rarear, e dia após dia a situação socioeconômica obrigava os homens simples do povo a encontrar novas saídas para a sobrevivência. Simão Bajonas, irmão de André, já se preparava para desistir do trabalho infrutífero. Dentro do peito, porém, uma chama diferente parecia bruxulear. Notou que a tempestade e o vendaval aos poucos se autoconsumiam, devolvendo a calmaria à natureza. Ao longe, um homem se aproximava. Trajava um manto de cor clara, tecido em linho finíssimo, que refletia os raios de um sol que teimava em romper entre as nuvens. Cabelos encaracolados pendiam-lhe sobre os ombros, e os olhos penetrantes pareciam reluzir a cor do mel.
O homem aos poucos se aproximava e, à semelhança de uma aparição, atraía a atenção daqueles homens, já marcados pela dor e o sofrimento. Toda a Judéia e também a Galiléia estavam sob o jugo dos romanos. Aqueles homens do povo sentiam na própria pele, assim como em seus alforjes, que as últimas reservas de força